Também tô com cita. Também tô com cita. Nossa, tive logo uma ideia, calma aí. Vou logo ligar pro Google. Tudo bem, Google? Como é que... Ah, menor, tá tudo bem. Nossa, calma aí. Ah, tá tudo bem. O que você quer fazer da pergunta mesmo? Aqui que eu queria saber. Nossa, é louco, não tá chegando. Sai do meio, tio. Ah, não tô chegando nada, mas tá bom. Eu queria saber o que acontece se você comer muita caca de nariz. O que acontece aí, Google? Ah, só acontece que você morre. Você é louco, prima, é verdade? Nossa, eu vou infartar aqui, calma aí. Não. Você é louco, minha prima infartou. Você é louco, minha prima infartou. Ai. Ai.